digno de ser adorado neste lugar, Pai. Nós saímos das nossas casas, Senhor, para este encontro, Pai, para esta reunião, porque sabemos que deste trono vai fluir palavras de conforto para a nossa vida, palavras que nos ajudam a tomar decisões, que nos ajudam a prosseguir na nossa semana, palavras que levantam o nosso ânimo, Senhor. Tudo aquilo que lhe apraz, nós sabemos que sairá deste trono nesta noite, Senhor, e que sairemos daqui com certeza revestidos, fortalecidos em Ti. Pai, nós sabemos que sairemos daqui, Pai, prontos para guerrear, Senhor, mais uma vez. Prontos para continuar buscando a Tua presença, buscando o nosso alvo que é o céu, Senhor. Senhor, aqueles que estão vindo ainda para este lugar, que o Senhor possa derramar sobre cada um a Tua paz, a Tua proteção, que possam chegar e se unir conosco para juntos louvarmos o Seu nome. Aqueles que não conseguiram vir por diversos motivos, Senhor, o Senhor conhece a necessidade pessoal de cada um, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus onipotente, onipresente, e aonde estiver um coração ali quebrantado, um coração que Te busca, o Senhor não desprezará. Senhor, fala conosco nesta noite aquilo que precisamos, Senhor, não aquilo só que queremos ouvir, mas aquilo, Pai, que vem para o propósito ser cumprido em nossas vidas, Senhor. E assim nós Te agradecemos por estas portas abertas, por esta rica oportunidade, pela saúde, Pai. Somos gratos por tudo que o Senhor tem proporcionado, Senhor, porque se não fosse pela Tua misericórdia, não estaríamos aqui, Pai. E assim nós já Te agradecemos, Te louvamos e agradecemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queria compartilhar com os irmãos o Salmo 105. Alguns versos dele. O Salmo 105, ele vai falar sobre louvor, sobre glória. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. E alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Se você entrou aqui nesta noite, seu coração está abatido, alegre-se porque você está buscando um Deus que é poderoso, um Deus que é misericordioso. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muitos poucos e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Amém? O Senhor, nosso Deus, nosso Pai é este. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele guarda os seus ungidos, os seus escolhidos. Ele não deixa que nada venha a os quebrar. O Senhor é aquele que nos protege, do alto da nossa cabeça à ponta dos nossos pés. Ele é o nosso Deus, é quem luta por nós, é quem guerreia as nossas guerras. Nós precisamos estar aos pés do nosso Deus, buscando a sua face e a sua força, como disse o salmista. Amém?
Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, porque Tu és digno de ser adorado neste lugar, Senhor. Só o Seu nome seja engrandecido, Pai. Só que nossos pensamentos aqui nesta noite sejam dirigidos a Ti. E mais uma vez te agradecemos por esta oportunidade de poder louvar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Palmas para o nosso Deus. Convido a equipe de louvor. Amém, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Somos poucos, mas eu creio que a igreja ainda pode encher até o final do culto. Amém? Estamos sem transmissão hoje, igreja. Mas vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. O culto já começou. Então feche seus olhos, se concentra no céu, porque esta é a hora da adoração. Amém? Aceite o convite do Senhor nessa noite de adorar, 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 adorar. Aleluia, Jesus. Sim, sim. Sim. Ele está aqui. A palavra do Senhor vai dizer: onde estiver 2, 3 reunidos no nome, Ele se faz presente.
recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Você pode fechar os seus olhos. Ah, Jesus. Diga a palavra de louvor a Jesus. Ele é digno de ser exaltado. Ele é digno de ser honrado. Ele é merecedor. Ele é merecedor, igreja, da nossa adoração, do nosso louvor. Não importa as circunstâncias, Ele é digno, Ele é merecedor. Amém? Aleluia. E essa canção ela vai dizer que Deus, Ele não rejeita a oração. Ele não rejeita a nossa oração. É o que diz a palavra. Ela diz assim, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza, né? Ele não rejeita. Então tem coração quebrantado aqui nessa noite? Tem coração rendido? Amém. Certamente, se você entrar num culto, não importa a igreja ou a denominação, mas se seu coração estiver quebrantado, estiver rendido, o Senhor vai receber o seu louvor, o Senhor vai receber a sua adoração, e é isso que importa. Amém? Olha só. Aleluia, Jesus. Rejeita a oração, oração é alimento.
esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Porque Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Vem pentecostal, diga. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Mais uma vez, com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Aleluia. Interessante. Quando nós cantamos essa frase, né? Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer, né? A palavra do Senhor vai dizer, não me recordo o texto, mas está escrito que o Senhor tem o nosso nome gravado na palma das mãos dele. Sabia disso? Nosso nome está escrito, irmão, nas palmas da mão do Senhor. Então, quando Ele estende a mão para abençoar, Ele vê lá o meu nome, o seu nome. Com certeza a vitória vai chegar. Amém? Aleluia.
Quantos creem nisso? Eu creio. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Por isso não tem como não deixar de louvar esse Deus que é maravilhoso. Amém? E essa próxima canção é uma canção, talvez a igreja não conhece, mas ela é linda. E ela fala para nós exultarmos ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória. A Deus demos glória. Juntos. A Deus Demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus, os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto nos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. Quem, pois, confia Jesus Salvador, vai ver exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto nos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto nos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Aleluia. Graças a Deus, te louvamos, Senhor. Te adoramos nessa noite pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua graça, que concedeu o seu Filho para morrer por nós, para que um dia, Senhor, nós estivéssemos contigo,
face a face, num grande coral, exultando o nome daquele que é santo e digno de todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz com Jesus? Amém. Que bênção do Senhor, não é? Glória a Deus, aleluia, que bênção. Queridos, momento especial, né, do nosso culto, um culto maravilhoso, não é? Pautado pela presença do Senhor. Glória a Deus. Que domingo maravilhoso que o Senhor nos ofertou, né? Que o Senhor nos entregou. Glória a Deus. Queridos, vamos falar sobre a saúde financeira do nosso ministério, né? Hoje, mais cedo, estive conversando com o pastor sobre isso. E temos metade do valor que era para nos ter, né? Ou seja, hoje já é dia 14, 15, né? E já era para termos efetuado, não é? O nosso compromisso, que vence todo dia 10. E hoje já 15 do mês e a gente ainda não conseguiu saldar e temos poucos valores na conta da igreja. Amém? Então, quero pedir encarecidamente para os irmãos, né, que a gente continue cuidando da nossa obra, né, do ministério, da casa do Senhor, não é? Essa obra que Ele confiou em nossas mãos, não é? É responsabilidade nossa, cuidar, manter, nutrir, não é? São verbos. E a gente tem que cuidar dessa casa, tem que cuidar dessa obra. Tá bem? Então, continue ofertando, cuidando dessa casa. Eu divido com a amada igreja um versículo que ele vai de encontro, né, essa perspectiva, quando a gente, né, cuida da casa do Senhor, oferta na casa do Senhor. Né? Mas a primeira oferta que Deus quer é o nosso coração, é a nossa vida no altar, é a nossa presença na casa do Senhor. Tá? Primeiro lugar é isso, né? E depois a gente vai somando, vai agregando as demais coisas, não é? Então, se a gente não tiver com corpo e alma no altar, né, é isso que Deus quer, né? A nossa vida no altar, nós inteiramente no altar, né? Não se trata agora de valores, e sim da nossa responsabilidade, nosso comprometimento com a casa do Senhor, né? Estarmos no altar. Então, aqui em 2 Coríntios 9, a partir do 15, a partir do 7, a palavra nos ensina o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não é? Então, o que Ele busca? Não é valores, não é a pequena quantidade ou a maior quantidade, não é isso. Primeiramente você, o seu coração. Você está na obra do Senhor? Você está entregue na obra do Senhor? Você colocou a sua vida no altar do Senhor? É isso que Ele busca, não é? É isso que Ele quer, né? E depois, sim, aí, enfim, né? Vem as outras coisas. Mas primeiro a nossa vida. Primeiro você tem que participar do altar do Senhor, estar presente na vida do Senhor, na casa do Senhor, contribuindo com o Senhor, não só com valores, mas sim com o seu tempo, com a sua disponibilidade, com a tua presença na casa do Senhor. Vamos ver em Provérbios, a partir do 15, Provérbios 15, tá? E esse eu queria que a igreja lesse comigo. Glória a Deus. 15, e vamos conversar sobre o 16, tá? 15 e 16. Provérbios 15 e 16. Na minha versão fala assim: melhor é pouco com o temor do Senhor do que grandes tesouros onde há inquietação. E melhor é a comida das hortaliças
onde há amor do que boi cevado e sentado em meio ao ódio. O homem, glória a Deus, e o homem iracuado, amém. Vamos ler de novo? Exato, amém. Vamos lá. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Né? Que bênção, não é? Como Deus fala conosco. Então, queridos, não é valores, não é a quantidade de valores, não é isso. E sim a tua disponibilidade de cuidar da obra do Senhor, de estar presente, de estar, né, participando. Né? E como que participa? Né? Muitas vezes a gente fala aqui, será que fica meio genérico? Né? Quando a gente fala, participa, né? vamos caminhando e tal. Como participa? Estando próximo, não é? Estando disponível, não é? Porque a partir do momento que você dá o primeiro passo, né, você está disponível, as outras coisas vão acontecendo. Né? Vai abrindo uma oportunidade de fazer uma determinada coisa, de ajudar no ministério, de fazer uma visita, de ajudar fazendo alguma ligação. Né? Então, a partir do momento, a primeira coisa é você estar disponível, ok? Ou se disponibilizar a tal coisa. E depois as coisas vão acontecendo, tá bem? Deixa o Espírito Santo falar no seu coração, né, trabalhar na sua vida. Mas a primeira coisa que Deus quer é a tua vida no altar. Né? Procure participar da igreja, estar presente. É isso que se trata. E quando a gente fala de valores, sim, temos uma responsabilidade muito grande, né, de cuidar da casa do Senhor, de estarmos presentes, de estarmos nutrindo a obra do Senhor, porque ela foi uma missão confiada a cada um dos irmãos. Cada um de nós tem uma pequena parcela desse grande todo, né, de cuidar. Essa responsabilidade está na mão de cada um, não é? Então, que continuamos, queridos. Temos muitas coisas ainda para fazer, temos o valor ainda, temos praticamente metade, então temos muito ainda a chegar para poder completar o valor, inteirar o valor, para a gente poder fazer o pagamento desse mês, de março. Né? Então, vamos né, colocar isso no nosso coração, colocar esse projeto no nosso coração, para que a gente lembre da casa do Senhor. Né? Pastor, já dei meu dízimo. Pastor, já dei minha oferta. Pastor, eu entendo. Mas vamos juntos, vamos caminhando. Muitas vezes precisa um pouquinho mais. Né? Muitas vezes precisa esticar um pouquinho mais o braço para poder alcançar. Não é? Então, mas Deus vai cuidar de cada um de nós. Ele nunca vai nos desamparar. Amém? Que a gente possa ter isso em entendimento, colocar isso em nossos corações. Quero convidar a pastora Cristiane para coletar as ofertas e os dízimos, que está aqui à frente. E quero convidar a amada igreja para orarmos juntos, não é? Para que Deus olhe para esse ministério, continue abençoando a vida dos irmãos, continue nutrindo, né, a casa de cada um, né, não deixando faltar o pão como Ele sempre fez, não é? Então, que Ele continue abençoando essa casa, os irmãos, e que a gente coloque isso no nosso coração, tá bem? De cuidar da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai. Senhor, obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, mais uma noite maravilhosa na Tua presença. Pai querido, Senhor, cuida, Senhor, de cada um que aqui entrou, aqueles irmãos que não puderam vir. O Senhor conhece as necessidades, conhece, Senhor, os empecilhos, e o Senhor está trabalhando, tenho certeza disso. Pai querido, olha, Senhor, por dizimista, por ofertante da Tua casa, Senhor, que ele venha, Senhor, a ser próspero, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida dele de várias maneiras diferentes. Mas entendemos que o Senhor quer primeiro o nosso coração na Tua casa, nosso coração na Tua obra. E sabemos que as demais coisas serão nos acrescentadas. Aquilo que nos falta, Senhor, de expertise ou de traquejo, que o Senhor possa, Senhor, hoje, Senhor, nos fornecer como ferramenta, como expertise, que a gente venha, Senhor, fazer o Teu querer aqui nessa terra, para que a Tua igreja, Senhor, possa, Senhor, caminhar saudável, caminhar firme, Senhor, sendo oportunidade para muitas pessoas que procuram uma porta aberta. Que a Tua mão poderosa, Pai, possa repousar sobre esse ministério, sobre os irmãos, sobre cada um. Em nome do Teu Filho Jesus. E a igreja diz, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pastor? Glória a Deus, graça e paz, queridos.
Todos bem? Felizes? Olha quem eu vejo ali, irmã Luciana. Que bom estarmos na casa do Senhor. Que bom falarmos com Deus. Temos mais um visitante também, que é o Miguel. Cadê o Miguel? O Miguel? A avó foi trocar o Miguel. É a primeira vez que o Miguel vem numa igreja. Depois a gente ora pelo Miguel, né? Queridos, que bom vê-los aqui esta noite. A minha esposa hoje não pode vir. Hoje é o dia da Eliana vir. As irmãs estão brigadas na igreja. Quando uma vem, a outra não vem. Os irmãos conhecem a história, né? Que bom que Deus tem dado esse suporte para elas. Irmãos, eu quero convidar a pastora Laís. Ela tem algo para compartilhar com a igreja. Convido aos irmãos que fiquem preparados. Amém? Abram seus corações. Deixem o celular para depois, se puderem. Não é? Quem está esperando uma ligação, tem horário para tomar remédio, coloca para vibrar, né? Fica mais fácil. Você gosta desse aí? Tá bom. Som. É que esse aqui já está ajustado na voz. Paz do Senhor, igreja. Eu não vou pregar, tá? Deu certo? Amém. Eu não vou pregar. Só vou ofertar um louvor ao Senhor. Amém? Fazia alguns anos, né? Que, assim, eu canto aqui na equipe de louvor, né? Mas eu cantava, como se diz, com playback também, né? Mas acaba que o tempo vai passando, a gente vai deixando, né? E aí, nunca mais eu havia cantado, feito um solo. E essa canção é uma canção muito difícil, muito, muito difícil. Não sei porque eu inventei de cantar. Eu adoro ela na minha casa, né? Quando ninguém está me vendo, aí eu adoro lá. Mas eu vou ofertar ao Senhor, e antes eu queria deixar aqui o Salmo de número 46, que tem sido o Salmo que tem falado muito comigo nesses dias. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Quantos conhecem essa palavra? E Deus, ele está cuidando. Deus cuida de nós. Amém, igreja? Deus, ele cuida de cada um de nós. E eu li algo que falou muito comigo esses dias, que o Senhor, ele não desperdiça a nossa dor nem o nosso sofrimento. O Senhor não desperdiça nada, nenhum momento difícil que nós venhamos a passar. Nenhuma situação de sofrimento ou de dor da nossa vida é desperdiçada na presença do Senhor. Amém, querido? Então, corra sempre para os pés dele. Corra sempre para a presença dele. Então, vamos lá, gente. Ainda bem que não está transmitindo hoje, que vai ficar só aqui. Pode soltar aí, Natan.
O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em teus braços de amor. A bondade do Senhor é na força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, que me fez renascer. E eu não posso entender nem explicar qual milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Amém, igreja. Deus abençoe. Glória a Deus. Essas irmãs cantam e eu que fico cansado, né? Fico tentando respirar junto, mas não dá, né? Amados, vamos orar, vamos ficar em pé. Eu gostaria que os irmãos orassem por mim, orassem por você também, orassem pela sua casa. Vamos fazer um momento de oração, amém? Maravilhoso Deus, Pai que estás nos céus, somos gratos a Ti pela Tua presença neste lugar, Senhor. Somos gratos a Ti, porque Tu tens cuidado de nós. O mundo está tão difícil, Senhor, mas eu tenho certeza que os Seus olhos, que a Sua bondade não se afasta de nós. Meu Deus, eu te peço que Tu estejas falando com a Tua igreja novamente, agora pela Tua palavra, ó Deus. Usa-me como instrumento para a Tua igreja, que nós possamos juntos crescermos no conhecimento da Tua palavra um pouco mais.
Eu oro em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. O texto está em Mateus capítulo 17. E antes de lê-lo, eu pediria, por gentileza, desligar esse barulho aqui de trás. Pronto, que alegria, né? Isso é bom na hora do louvor, né? Mas na hora da palavra é bom desligar esse trem. Mateus 17, 1 a 8. Procure aí nas suas Bíblias. O Miguel que eu falei chegou, olha ali, ó, na mamadeira. Gente, por que eu quis falar do Miguel? O Miguel tem um mês já de nascido? 2. E passou quantos dias no hospital? 1 mês. Então, é milagre, não é? É milagre. Pegou infecção hospitalar e tudo mais, né? Mas nós estávamos aqui orando. A gente não podia ir lá, mas Deus foi e promoveu a cura. Que Deus abençoe os médicos que cuidaram também, né? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram um grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Amados, mantendo a glória de Deus acesa em nós, é o que nós iremos falar nesta noite. Vamos repetir comigo? Mantendo a glória de Deus. Espera aí, irmão, vamos devagarzinho? Mantendo a glória de Deus acesa em nós. Amados, nós que já temos mais de alguns anos de crente, tem gente aqui que está começando agora, tem gente que tem menos de 1 ano de crente, mas tem gente aqui que já está batendo aí os 50 anos na presença do Senhor. A gente já viu muita história. Como já vimos. E de vez em quando eu me pego falando assim, isso eu não tinha visto ainda, mas a gente vê muita história, a gente tem muita história para contar. Quem de nós não conhece um irmão que fazia tanta coisa na igreja e agora não faz mais? A professora de criança que não tem mais condições de lecionar, por isso teve que parar. Mas tem aqueles que abandonaram o músico que estava tocando e, de repente, o lugar dele fica vazio, porque ele parou de tocar, não quer mais, não está mais interessado em tocar, isso não está lhe trazendo satisfação. Quem já não viu pastores que estavam ali trabalhando e cansou de ovelha, cansou de igreja, cansou de gente? Eu vi um pastor falar isso uma vez na televisão, aliás, um pastor renomado, conhecido. Ele disse: eu não gosto de gente. Eu falei: como assim? Como um pastor não gosta de gente? Se pastor precisa cheirar a ovelha, não é? Se não cheiramos ovelha, tem coisa errada.
E tem aquela pessoa que era ativa, que a gente falava assim, o ativismo daquele irmão é demais. Alguém chega para ele e fala assim, irmão, para um pouco, você quer fazer de tudo na igreja. Aí ele fala assim, é verdade, eu vou. Aí ele para tudo, né? Ele só tinha que parar um pouco, ele vai lá e para tudo, e aquele trabalho que ele fazia, ninguém está fazendo, a gente fica orando para Deus mandar uma outra pessoa para fazer. Quantos corais, eu que venho de igreja que tinha coral, pelo menos, eu acho que uma em cada 5, vou aqui jogar uma régua um pouco mais abaixo, tinha um coral. Hoje, talvez, uma em cada 50 tem coral. Por quê? Não tem mais regente, as pessoas pararam de estudar música. E com isso, a gente vai vendo que as igrejas vão se enfraquecendo na sua cultura de louvar ao Senhor. Mas tem aqueles irmãos que são nostálgicos. Eu sou nostálgico. Ah, mas antigamente a música era melhor. Não tem isso. Eu não falo isso de vez em quando. Como eu sou nostálgico, querida. Ah, mas não, antigamente o povo cantava com gosto. Não tinha tudo isso de instrumento. Não tinha gente que tocava tão bem. Não tinha nem playback. Na época era disco de vinil. A gente não tinha carro, a gente não faltava no culto. Não tem gente assim? Eu sou assim. Eu sou meio nostálgico. Ah, não, essas músicas que cantam hoje não tem nada a ver. Esse pessoal que fica no worship, aí misericórdia. O worship veio para estragar a música da igreja. Não tem gente que é assim? Eu sou quase assim. Né? Eu tenho esse desapego com o worship. Por quê? Eu sou nostálgico. Ah, no passado era bem melhor. Bem melhor. Cantava Já Refúgio a Glória Eterna, ó. Nós cantamos aqui, a Deus demos glória. Que coisa linda. Que coisa linda. Podemos cantar no final novamente ou não? Pode ser, Del. Mas tem uma coisa, queridos. Nós precisamos mudar. Quem vive de passado, eu acho que nem museu vive mais de passado, porque ninguém vai lá. Só vai aluno de escola quando a professora põe lá na necessidade de visitar um museu. Quem já foi no museu aqui? Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, bastante gente. Puxa vida. Dos adolescentes, quem já foi no museu aí? Oxe, mais do que eu pensei, então deixa os museus. Né? Mas de passado, eu lembro que eu fui no museu, eu estava lá em Pernambuco, aí na divisa de Pernambuco, entre Bahia, acho que não é Goiás, sei lá. Tem um lugar chamado Piranhas, que é onde Lampião morreu. Eu fui lá, numa usina chamada Xingó. E tem um museu de Lampião, e eu fui lá. Irmãos, o que tem no museu de Lampião? Candeeiro. Um candeeiro velho da época, nem sei se era de Lampião mesmo, viu? O que mais tem no museu de Lampião? Um facão. Uma cangaia velha. A cangaia de Lampião, e o povo vai lá, tira foto. Tem a réplica lá de Lampião, de Maria Bonita. E eu fui lá, né? Aí eu falei, então, só tem coisa velha aqui? Aí a mulher falou assim, ué, é o Museu de Lampião. Eu não tem mais nada. Não, é só isso mesmo. Eu falei, tá bom. Eu fui embora, né? Desconsolado. Né? Visitei o Museu de Lampião. Grande coisa. Mas é um museu, é a história, né? Lampião não estava lá, graças a Deus. Ele ouvisse eu falar um negócio desse, ia dar uma chicotada, não é? Mas Deus quer nos mudar. Deus quer tirar essa nostalgia. Deus quer mudar essa nossa mente de que tem que parar, tem muita gente fazendo. Deus quer mudar essa ideia de que eu não sei fazer, essa ideia que não tenho tempo. Deus quer mudar. Eu conversei com o Senhor, acho que foi ontem de manhã, aqui na frente, e eu falei de Jesus para ele, assim, eu tenho Jesus no meu coração, na minha casa. Eu nem preciso ir numa igreja. Mas ele estava com pressa, foi embora. Eu falei, tá bom.
né? Nem precisa de uma igreja. Deus quer mudar essa nossa maneira de pensar, queridos. Deus quer mudar o coração das pessoas que estão estacionadas, que pararam de fazer alguma coisa na casa do Senhor, que pararam de exercer os seus dons, porque Ele quer nos mudar, porque Deus nos ama. Se Deus não gostasse de nós, Ele não queria mudar a nossa mente. Eu lembro quando começaram a tocar rock na igreja. O rock era do... Não tem ninguém velho aqui. O rock era do diabo. Isso é doido. Quando saiu aquela banda Rebanhão, tocando chachado na igreja, tocando baião, foram expulsos da igreja Assembleia de Deus, porque e aquilo era música mundana. Deus quer mudar a nossa mente. Deus quer mudar a nossa linha de pensamento, porque neste presente, queridos, em que as coisas mudaram, em que as músicas mudaram, tem gente precisando de nós. E nós deixamos de assistir a essas pessoas, porque nós somos diferentes, nós somos de um quesito maior, nós somos de uma época melhor, essa geração não presta. Por amor a nós, Deus quer nos mudar. E o amor de Deus é tão grande para conosco, que é grande demais para nos deixar como estamos. Porque se Deus não tivesse o mínimo de amor por nós, poderíamos ficar como estamos. Então nós podemos dizer para nós mesmos, para as outras pessoas que estão paradas, querido, Deus te ama e Ele quer ver você no exercício do seu ministério. Por nos amar, Deus quer que nós deixemos de estar estacionados e deixarmos de fazer o que estamos fazendo. Deus, Ele precisa de nós. Nós precisamos dar um estalo e falar assim, Ele precisa de mim. Ele está falando isso comigo. Aliás, eu peço oração para os irmãos. Dizem que eu sou ativista, né? Aliás, que eu tenho um ativismo, né? Pastor, você faz coisa demais, mas sabe o que Deus está colocando no meu coração? Fazer um coral infantil no sábado de manhã. Eu já tentei tirar isso da cabeça, da minha mente. Mas eu já comentei com algumas pessoas e eu tenho certeza que é vontade do Senhor. Mas, irmão Moitinho, você não tem tempo, sei, mas Deus colocou isso no meu coração. E pasmem, não tem criança na igreja de 7 a 11 anos, mas lá fora está lotado de crianças precisando de um coral, e eu quero fazer esse coral para pessoas que estão lá fora. Eu não tenho nem pessoas para me ajudar ainda. Os irmãos da nossa igreja estão tão ocupados que nem posso convidá-los também. Mas eu começo, de repente aparece um aí, oi pastor, eu vim aqui ajudar, olhar as crianças que estão correndo. Sabe, queridos, nós sabemos tanto. Se nós juntarmos aqui o conhecimento de cada irmão, a gente fica discutindo aqui às vezes, de fulano, de Calvino, de Beltrano. Nós ficamos discutindo aqui. Hoje os adolescentes estavam aqui tão animados discutindo sobre o pecado lá no Éden e queriam saber quem colocou a árvore, por que colocaram a árvore, se a árvore ainda existia. Eles queriam saber, mas como a serpente andava? Gente, hoje pegou fogo aqui na sala dos adolescentes. Teve uma hora que a irmã Amanda, peraí, eu quero falar. Virou, sabe? Aí a pastora falou assim, aquela mulher tem que falar. Irmãos, foi bom demais essa discussão com os adolescentes hoje. Aí veio aquela pergunta, né, que a Sara fez, mas e aí? E o que aconteceu depois? Eu falei, depois é no domingo que vem, Gênesis 3,15. Foi bom demais, graças a Deus. Nós sabemos tanto, a gente dá tanta opinião, a gente dá opinião demais. Essa pregação não está legal. Não, mas aquela música que foi cantada podia ser diferente. Já teve gente que diz que não vem na nossa igreja porque tem muita música velha. Eu não aguento ver aquelas músicas velhas. Sabe, queridos, Deus precisa abençoar pessoas.
e elas vão aprender conosco. Não pelo conhecimento que nós temos. O conhecimento é muito bom para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação, não é? A Bíblia diz para nós crescermos na graça e no conhecimento. Eu falo constantemente que a santificação, ela vem pela obediência à palavra de Deus, mas as pessoas vão aprender de nós, não é pelo nosso conhecimento, mas por aquilo que nós representamos na igreja de Deus, por aquilo que nós somos, pelo que as pessoas veem em nós. Assim nós iremos mudar o mundo. O amor de Deus é tão grande para conosco, que Ele almeja que por onde nós caminharmos, as pessoas falam assim, olha, eu quero fazer o que aquele homem faz, o que aquela mulher faz, o que aquela adolescente faz. Realmente eles estão me convidando para a igreja, e eu vejo esse povo aí, é um povo diferente, um povo obediente, um povo que sorri. Provérbios 24:10. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, o segundo ponto, Deus não cria crentes fracassados. O que é um crente fracassado? Poderíamos dizer que um crente fracassado é um crente que não dá fruto. Amém, queridos? Podemos colocar assim? Quem não dá fruto está fracassado, porque nós precisamos dar fruto. Todos nós fomos chamados para frutificar, e nós frutificamos quando nós pregamos a palavra, nós frutificamos. Fruto aqui que está falando é de árvore, que dá 1, 2, 3, 10 frutos. Ela faz brotar frutos das suas folhas, das suas raízes, do seu caule, sei lá, do seu pé. Nós precisamos dar frutos, e frutos bons ainda, há essa exigência. E não iremos dar frutos se nós não permitirmos que a glória de Deus desça sobre nós. Nós precisamos sentir a presença de Deus, sentir a glória dEle trabalhando em nossas vidas. Isso é um sentimento, mas é um estado da presença da glória de Deus em nossas vidas. Porque há uma diferença entre o crente fracassado e o crente bem-sucedido. Há uma diferença. Ah, pastor, mas Deus está me abençoando tanto lá no trabalho, mas Ele não vem na igreja. Crente fracassado. Pastor, essa palavra dói demais. Então venha para cá e venha dar fruto. Olha o que Salomão escreveu. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Na minha tradução, deixa eu ver aqui em Provérbios, olá, Provérbios, já estou em Salmos, então volto mais uma, Salmo, Provérbios 24:10, já estou no 24:10. Se mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é a mesma tradução. Mas tem uma tradução que diz, se você se mostrar fraco, é porque você não é bem-sucedido. Ou seja, quando você tem problema, você desiste ou você avança? A Bíblia nos chama para não pararmos quando nós encontramos um problema. Tem pessoas que quando acontece algo com ela na igreja, ela tem um motivo para ir embora. Ela vai embora por causa do pastor, ela vai embora por causa da irmãzinha que não deu bom dia para ela, ela vai embora porque não gostou da maneira que ela veio e não foi cumprimentada, ela vai embora porque não deixaram ela cantar lá na frente, ela vai embora porque pede muito dízimo na igreja, ela vai embora porque o louvor é muito demorado, ela vai embora porque o culto demora demais, misericórdia, eu vou embora dessa igreja. Isso é um problema. O problema é que a tirou da igreja. Mas a Bíblia nos ensina, se você se demonstrar fraco, se você desistir, no momento
da dificuldade, no momento da angústia, é porque você está sem força. Você perdeu as suas forças. Você não teve força para suportar. Logo, a Bíblia está nos ensinando que nós devemos ser fortes, queridos. O que Deus disse para Josué? Alguém lembra? Seja forte e corajoso. Vamos dizer juntos? Seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso nos bons momentos. Opa! Não, Josué. Vai vir chumbo grosso aí para você. Vai ter inimigo querendo te matar. Josué, o povo vai falar mal de você. O povo vai te perseguir. Seja forte, seja corajoso. Não desista. É isso que Deus fala para nós. Não desista. Ah, mas o irmão não sai da igreja, vai no culto da manhã, vai no culto do meio-dia, vai no culto da tarde. Sexta-feira está lá ensaiando. Continue, não para não. Sabem por quê? Você vai sair de qual? Porque um está grudado no outro. Tem gente dizendo que se arrependeu porque levava os filhos tanto na igreja. Tem gente arrependido porque não levava, porque afrouxou. Precisamos, queridos, ver direito aquilo que nós falamos, só porque veio na nossa mente. E depois que eu vi uma pessoa falar isso, umas 3 entraram em concordância. Umas 3 entraram em concordância. Eu falei, misericórdia, não é de Deus não. A Bíblia nos ensina para nós não nos cansarmos de fazer a obra do Senhor. Jesus, se na hora que ele carregou a cruz, ele falou assim, para aí, que eu estou, para as chicotadas, que eu estou cansado demais, gente. Para, deixa eu dar uma descansada. Não, queridos, ele não desistiu. Ele foi lá naquela caminhada, na Via Crucis, ele foi, permitiu tudo que os homens queriam fazer para ele. A única palavra dele no final, Pai, em tua mão entrego o meu espírito. O apóstolo Paulo trabalhou muito, mas no final ele disse, Deus, eu combati o bom combate. Acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Mas Paulo vivia uma mordomia danada também, né, gente? Vamos falar a verdade. O máximo que ele levou foi 40 chicotadas, não sei quantas vezes. 39. Sofreu naufrágios, foi preso e não desistiu de pregar o evangelho. O conselho que alguém diria para ele, rapaz, você vai morrer, para com isso. Ele disse, mas é isso que eu quero. Eu quero morrer pelo meu Senhor. Eu quero dar a minha vida. E Jesus diz, bem-aventurados sois vós, quando fordes perseguidos por amor do meu nome. É isso que diz a palavra. Terceiro item. Viver a expectativa da glória do presente. Alguém diz que não gostou? Oh, mas que culto chato. Você fala, rapaz, foi maravilhoso. Eu era assim. Tem umas coisas que eu não gostava, mas não gostava mesmo. Nem de ouvir, não tinha ouvidos para ouvir. Quer ver uma delas? Aqueles hinos com aquelas ministrações grandes, sabe? Falei, ai, Jesus, não para mais, para que isso? Você comprava o CD da Ana Paula Valadão, a música tinha 5 minutos, tinha 15, porque ela ministrava em 10 minutos. Da Bispa Sônia também, misericórdia, não parava. Aí viajando, encontrei uma pessoa, ela disse, eu amo a banda da Lagoinha. Eu falei, que bênção, canta bem mesmo. Puxa vida, e qual música você gosta? Não, das músicas eu não gosto muito, não, eu gosto das ministrações. Eu falei, quê? Eu falei, boa, né? Eu falei assim, nós não podemos julgar as pessoas, queridos, porque algo que talvez não está fazendo bem para mim, está fazendo bem para a maioria das pessoas. Deus está salvando pessoas com as coisas que eu não gosto. Olha que diferença. Porque a glória do Senhor, ela vem pela palavra. E não porque eu gosto ou deixe de gostar.
relembrar as coisas do passado. Às vezes a gente se reúne, não, mas era bom demais. Ah, não, hoje não dá para fazer nada, misericórdia. Queridos, passado você vai deixar na glória passada. Aquelas músicas do Conjovem, do Congresso, né? O louvor do Renascer que a gente ia lá. Aliás, em junho vai ter Marcha para Jesus. Se eu fosse o Natan, levaria essa galera toda para lá. E eu ia. Ficava lá no meio das duas pilhas de caixa, de bermuda, um tênis, uma bandana, parecendo um baianão, vendendo salgado, vendendo água. Queridos, participa. Não critica não, vai para cima, vai junto. Deixa as coisas do passado, as glórias do passado. É glória antiga, é glória passada. Interessante que eu estou lendo um livro, Homem Máximo. E primeiro eu fiz o curso. E lá nesse livro teve um negócio muito legal. Uma mulher chamada Nancy, cujo o marido chama Edwin. Ele estava falando sobre isso. Ele falou assim, quando eu casei com a minha mulher, a casa ficou uma maravilha. A pintura, maravilhosa. O piso, maravilhoso. E tudo permaneceu novo. A gente pintava as paredes, a gente arrumava o sofá. Estava tudo funcionando. Aí ele chegou para ela, mas espera aí, você está querendo trocar por quê? Porque sim. Mas está tudo bom, está tudo novo. Ela falou assim, eu nasci no fogo e não suporto viver na fumaça. Oi? Nasci no fogo e não suporto viver na fumaça. É glória passada, meu querido marido. Eu quero tudo novo, eu quero uma linha mais fit, eu quero uma linha mais fina. Tem móveis novos por aí, tem pinturas novas. Antigamente tinha 5 cores, agora tem mais de 1000. Quando a minha mulher fala, Moita, compra lá. Não, tinta é com você. Não, mas escolhe uma corzinha, um bege. Não, primeiro que eu não sei ver bege, eu não sei ver essas coisas. Vai você, porque depois não vem reclamar. Então nós precisamos sair da penumbra do que era bom e permitir que entre um novo ciclo de criatividade em nossa vida. Precisamos disso. Nós tivemos uma reunião com a equipe de louvor, foi na sexta-feira. Fez uma reunião chata. Terminou lá na casa da esfirra. Né? O povo não queria mais parar de comer. Que reunião chata, né? Vai ter outra quando? Amados, por quê? Opa, precisamos melhorar. Precisamos ensaiar. Precisamos dar o melhor para o Senhor. Precisamos renovar. Precisamos gastar tempo. É isso que a equipe de louvor. Os irmãos pensam que o pessoal chega aqui, pega a guitarra e toca. Não, queridos, para fazer um sermão, você demora aí uma semana, talvez, um mês, 1 hora. Mas para a pessoa ensaiar uma música e cantar, demora também. Ela fica uma semana ensaiando a música, canta em 5 minutos. Em 4 minutos, cantou, acabou. Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Então, queridos, vamos sair desse espaço antigamente era melhor, e vamos permitir o extraordinário de Deus naquilo que eu posso fazer agora. Vamos abrir o nosso coração, vamos abrir o nosso entendimento, vamos abrir a nossa mente. Salomão orou e a glória do Senhor encheu o templo. Está na Bíblia. Mas a realidade mudou. Cadê o templo? Cadê o templo? Aí chega nos dias de Jesus, o texto que nós lemos,
Todo mundo gostava daquele templo, o Templo de Salomão. Tem até uma réplica aqui, né, da Universal. O Templo de Salomão. Nosso Deus do céu, quantas vezes Deus desceu a sua glória naquele lugar. E o lugar santo dos santos. Já pensou a alegria do sacerdote, do sumo sacerdote? Entrar no lugar santo dos santos? Alegria, né? Não. A maior alegria era depois que ele saía, né? Ufa, saí, não morri. Porque se ele estivesse em pecado, ele morreria. Então, acho que ele tinha duas alegrias. Uma para entrar e outra depois que saía, tirava aquela corda, né? Pôde sair. Mas olha o texto que nós lemos, de Mateus 17. Volta lá, por gentileza. Preste atenção nesse texto. Mateus 17, está aqui. Olha que peculiaridade. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular. Olha que legal. Só vocês. Quem era mesmo? No barquinho. Não, no monte. A um alto monte. Que experiência. E lá, Jesus transfigurou-se na frente deles. Não era para qualquer um. Pasme, nem quis levar os 12, chamou eles 3. E seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, bateram um papo ali. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, gostei demais de estar aqui. Quem não ia gostar, queridos? Que lugar aquele? Às vezes a gente encontra alguns amigos e bate aquele papo, não dá nem vontade de ir embora. Que legal falar de som, falar de equipamento, falar de Jesus, falar de música, falar de igreja, falar de Deus. Não dá nem vontade de ir embora. Termina o culto, a gente fica aqui, não é? Bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Olha a sugestão dele. Um para ti, Senhor. Um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Eita, eu gosto disso aqui, eu gosto dessas coisas. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Escutai-o. Olha, eu gosto desses textos assim. Vamos dizer juntos aí, queridos? Vamos lá? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, ouvi-o. Mas Pedro não estava errado. Primeiro, um para Jesus que estava ali, né? Um para Jesus que estava ali. O outro para Moisés. Vejam que Jesus, Deus, trouxe a imagem de Moisés. Então, assim, Pedro viu Moisés. Amém? Tiago viu Moisés. João viu Moisés. E o que me chama a atenção é que Moisés, quando vivo, ele viu a sarça ardente. Um privilégio que pouca gente teve. Também subiu ao monte para falar com Deus. E o povo de longe via que o pico do monte fumegava. Moisés viu o pico do monte fumegar. Olha que privilégio. E quando ele percebeu que ia ver o rosto de Deus, ele retirou o seu olhar, porque ele não conseguiria ver a santidade de Deus. Pedro não estava tão errado assim. Mas e Elias? Teve várias experiências com Deus na montanha, de fogo. Lembra da Elias e os profetas de Baal? De vento, de terremoto.
pessoas que tiveram muita experiência. E Jesus estava ali, uma luz que reluzia, que era a mesma luz que reluziu a Moisés, a mesma luz. Agora estava ali revelada para aqueles discípulos. E Jesus, então, o texto diz que veio uma nuvem luminosa e aqueles homens sumiram, não é? Era só uma visão. E quando eles abriram os olhos, não estava mais. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos. Quer dizer, eles foram ao chão. Foram ao chão e não tenhas medo. E eles não viram mais ninguém. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo a ninguém conteis o que viram, tal. E os seus discípulos interrogaram, versículo 10. Por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele lhe falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, espera aí, eu estou lendo no lugar certo? Desculpa, queridos, é no verso 8. E chegando à multidão, aproximou-se-lhe um homem e pondo-se em pé, de joelho, dizendo, que entrou noutra história. Então, queridos, vejam vocês que Jesus, na realidade, queria mostrar para eles que não era ali. Marcos 14, 58, por favor. Marcos 14, 58, coloca aí. Jesus não estava falando para eles que precisava fazer tabernáculo ali, uma tenda. Não era necessário. Nós ouvimos lhe dizer que derrubarei esse templo e destruído por mãos de homens, e em 3 dias edificarás outro, não feito pelas mãos dos homens. Jesus disse isso para eles. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que ele derrubaria aquele templo, não o templo de Salomão. Ele era o templo que iria cair, mas em 3 dias voltaria. Ele era o tabernáculo. Porque Deus não habita mais em tendas. Porque a tenda simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Por isso que tinha os homens que carregavam a tenda. E quando a tenda foi tirada, o povo implorou, Deus, volta-te para nós. O grande templo simbolizava a presença de Deus naquele lugar. Mas agora a presença de Deus não é o templo. A presença de Deus ali é o próprio Jesus Cristo, o tabernáculo de Deus. Queridos, outro item. A nossa natureza, ela vai tentar parar o nosso ritmo. A nossa natureza, o nosso cansaço. Tem alguém cansado aí? Tem alguém que está cansado? Tem, né? Quem viu as últimas notícias da semana, está mais cansado ainda. O que a política está fazendo. Desculpa, política não. O que o diabo está fazendo na política. O que o diabo está fazendo. Não é? Coitada das mulheres. A nossa natureza vai tentar nos parar. Estou cansado. Pedi licença aqui para o Carlinhos. No louvorzão, ele tinha dado uma parada, né? Vou parar. Vendeu a guitarra, parei. Ele veio aqui no louvorzão. Ele falou assim, não parei. Já tinha vendido a guitarra. Tem gente querendo parar. A natureza vai tentar nos parar. A mesmice vai tentar nos parar. A gente vê tanta gente parando, por que eu não paro também?
tanta gente trocando de igreja, tanta gente desistindo de Jesus e fala que em casa está legal. E a gente vê a perdição se multiplicando. Queridos, não é hora de deixarmos que naturalmente o nosso ritmo seja parado. Se você está caminhando para a casa do Senhor, permaneça caminhando para a casa do Senhor. Se você está na igreja correndo, continue correndo, não pare o que você está fazendo. Se alguém parar na sua frente, tentando falar, ei, para um pouquinho, você desvia e continua a sua corrida. Não desista por causa dos seus problemas, senão você vai ser mal sucedido, como disse Salomão. Não podemos deixar o fogo apagar. Não podemos permitir que o nosso fogo se apague, que a nossa alegria se apague. Não podemos permitir que venha o desânimo na nossa vida. Não podemos parar. Se nós pararmos, as pedras vão clamar. Está cheio de pessoas. Conquiste pessoas, contagie pessoas, conviva com pessoas. Tem gente indo para o inferno, tem gente precisando de nós. A igreja de Jesus precisa arder em chamas nesse momento, queridos. Senhor, venha nos incendiar, porque a terra precisa de nós. Somos nós que seremos usados pelo Senhor. Se nós pararmos, as próprias pedras vão clamar. Cadê vocês? Onde está a minha igreja? Sabem por quê, queridos? Nós precisamos arder em chamas, porque a glória de Deus, ela não apaga. A glória de Deus não apaga. Não adianta nós acharmos que não vamos fazer diferença. Nós fazemos diferença, sim. Porque o nosso Jesus Cristo, Ele é hoje e é eternamente, conforme disse Pedro lá no capítulo 1, versículo 4. Ele é hoje e é eternamente. A glória de Cristo não apaga. A glória da igreja não apaga. Deus desce a sua glória sobre a igreja quando estamos juntos e desce a sua glória quando nós estamos separados. Estamos em casa, a glória de Deus desce na nossa casa. Estamos dirigindo, a glória de Deus desce onde nós estamos dirigindo. O mal vem sobre nós, mas a glória de Deus não se retira de nós. Isso precisa ser perceptível. A glória de Deus é a mesma que se manifestou a Moisés. A glória de Deus é a mesma que se manifestou em Jesus. A glória de Deus permanece eternamente. E quando Ele vier e levar a sua igreja, a sua glória permanecerá em nós também. Nós aprendemos que regeneração, que a nossa fé, ela precisa passar pela regeneração, pela santificação e a glorificação. Regeneração, mudança de vida. Santificação, quando nos aproximamos do Senhor. E glorificação, todo o tempo nós falamos, Deus, eu estou avançando, eu estou subindo um degrau. A glória de Deus, ela está no meio da igreja, está em nós. Tem uma coisa que eu gosto de falar, é que nós somos templo do Espírito Santo. Você quer mais o quê? Se isso não é glória de Deus. Se isso não arde dentro de nós, opa, está na hora de nós nos levantarmos como igreja, porque é urgente. E para terminar, e chegando-vos para Ele, pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Esse é o nosso Jesus. Os homens o rejeitaram, mas Deus não. Alguém pode te rejeitar também, mas Deus não. Deus não nos rejeita. E é isso que nós precisamos. Feche os teus olhos.
Eu espero que você tenha entendido essa palavra. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração. A equipe de louvor já pode subir. Gostaria que você pensasse um pouco sobre a sua vida. Feche os teus olhos, querido. Santo Deus, eu te peço que nesta noite, ó Pai, tu encontre corações aqui abertos e sensíveis ao ensinamento da sua palavra. Assim como tu disseste para Abraão, se tiver um justo ali, eu não destruo aquela cidade. E o justo que tinha ali, ele tirou e destruiu a cidade. Se tiver uma pessoa com o coração aberto aqui, ó Deus, eu te peço que tu abençoe a tua casa, tu abençoe este povo, abençoe as famílias, abençoe as pessoas que têm ministérios, ó Pai, que novos ministérios possam apontar, Senhor, chegar. Abençoa, Deus, que a tua igreja nesse lugar seja uma das igrejas que tu vais olhar e dizer que tem prazer em nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor. Põe um pouquinho de sub aí, Natan. Demos glória com grande fervor, seu Filho bendito
Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem que finalizar mesmo? Não, né? Tem um aviso aqui, peraí. Temos visitantes aqui, deixa eu falar os nomes. Maria Eduarda, cadê a Maria Eduarda? Dá um sinalzinho ali. Ali. Eloá, eu aqui. Olha que linda, né? E o Cadu, né? Deus abençoe pela presença de vocês, viu? Queridos, eu queria que nós orássemos agora pelo Miguel. Quero convidá-lo aqui. Ele pode vir ou não? Ele vai trazer a avó, a mãe, né? A mãe. Cadê a avó? Não veio, mas o avô veio, né? Mas é bestinha, né? Consegue subir aqui? Glória a Deus. Vamos apresentar esse milagre na presença do Senhor. Vem para cá, vem para cá. Glória a Deus. Amados, é isso que o crente tem que fazer. Apresentar a criança na casa do Senhor. Geralmente os pastores seguram a criança, eu não vou fazer isso não. Eu deixo cair, né? Vai aqui, né? Tá bom aí? Quer segurar, pastora? É? Hã? Tem medo não? Olha aí, vamos apresentar na casa do Senhor. Quando Jesus tinha a idade dele, foi levado ao templo para ser apresentado. É assim que a igreja ensina. Estenda suas mãos para cá, queridos. Estenda suas mãos para cá. Eu quero convidar uma mãe vitoriosa aqui para orar. Vem cá, pastora Cristiane. Vem cá orar. Gente, uma mãe orar por uma criança não tem coisa diferente não, né? O que homem entende de criança? Vem cá. Amém. Estendamos as nossas mãos. Senhor Deus Pai, maravilhoso e eterno, obrigada, Jesus, porque hoje, pela Tua graça, Senhor, nós temos o Miguel aqui neste altar, Senhor, sendo apresentado a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, o Teu filho, Senhor. Ele está aqui diante do Teu altar para receber a Tua bênção, Senhor, a bênção do céu, Senhor. Abençoa essa família, abençoa sua mãe Raquel, seus avós, o irmão Tati, a irmã também, Senhor, que não pôde estar aqui presente, Pai, mas grande era a vontade da Raquel, Senhor, de trazer o seu filho aqui, Senhor, em gratidão, porque ele ficou um mês internado, mas o Senhor o sustentou, Senhor, o Senhor o guardou, o Senhor o livrou, e hoje ele está aqui como um testemunho da Tua graça, Senhor. Abençoa esta criança, Senhor, abençoa toda a Tua família, que eles possam encaminhá-lo no caminho da verdade, no caminho da justiça, da retidão, que eles possam ensinar a caminhar contigo, a recorrer a Ti, Senhor, desde muito pequeno, Senhor. Nós Te pedimos ricas bênçãos sobre a vida deles, Senhor. Saúde, inteligência, Pai. Que esta mãe, Pai, seja dotada, Senhor, de toda a capacidade do céu, Senhor, para ensinar o seu filho em todas as áreas que ele precisa, Senhor. E assim nós Te agradecemos por toda a vitória concedida a esta família. Que o Senhor continue fortalecendo a todos em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Primeiro filho. Está feliz? Tô. E você, Tati? Também sim. Né? Tá besta demais, ó. Glória a Deus. É o primeiro neto? Primeiro, vixe, vai encher a casa. Amados, vamos agradecer ao Senhor por este culto. Na semana nós teremos aí a célula dos homens, às 20 horas na terça-feira. Culto de oração na quarta-feira, queridos. Está uma bênção, vem para cá. Amém? E na quinta-feira tem ensaio das mulheres. E no próximo domingo estaremos aqui pela manhã com os adolescentes e à noite neste culto. Amém? Vamos orar, feche os teus olhos, maravilhoso Deus. Nós Te agradecemos. Muito obrigado, Deus. Que bom que nós passamos esse tempo aqui. Eu Te agradeço, ó Deus, por este povo que Tu mandaste hoje aqui. Eu Te agradeço pelos obreiros, músicos, diáconos,
os irmãos que estão ali nos bastidores, que a tua bênção esteja sobre eles, pelos irmãos que estão contribuindo, ó Deus, ofertando na sua casa, Senhor, para manutenção, para pagamento da prestação, Senhor, abençoa as suas vidas. Eu oro, meu Deus, por aqueles que não puderam vir hoje, mas que tu estejas preparando, ó Deus, oportunidades para que esta igreja tenha culto com todos os seus membros e visitantes, e almas se rendendo aos teus pés. Deus, que o teu amor e a graça do teu Filho amado Jesus e o poder do Espírito Santo proporcione a todos nós uma semana abençoada, próspera, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.